Desejo construir uma rotina que me faça bem de verdade. Pois é. Olá, mulher determinada, decidida, que busca paz, leveza, equilíbrio e verdade. Se você anda dizendo ou pensando, desejo construir uma rotina que me faça bem de verdade, então esse episódio é seu. Hoje eu vou falar sobre o impacto da rotina na sua saúde emocional, na sua identidade e no seu bem-estar. E como tudo isso impacta o profissional também. Eu sou Sheila Couto, psicóloga, mentora de mulheres em transição de carreira, mentora de recomeços. Eu estou aqui para te ajudar a transformar a rotina de um ciclo exaustivo em um caminho de nutrição. Vamos juntas? Então vamos lá. Olha só, quando nós falamos em rotina, muitas pessoas associam com a ideia de obrigação, de repetição, de cansaço. Mas a verdade é que a rotina, ela é um dos fatores mais importantes para o nosso bem-estar emocional. Sabia disso? Para quem tem filho é fácil pensar, né? Todo pediatra fala, olha, seu filho tem que ter uma rotina. Quem é mãe aqui já ouviu isso? Lembra disso, né? As professoras, as psicólogos, os psicólogos, ó, seu filho precisa de uma rotina. Pois é, você também precisa de uma rotina, sabia? Pois é. Segundo a psicologia comportamental, né, são várias abordagens, mas rotinas bem construídas, elas ajudam a reduzir a ansiedade, elas aumentam uma sensação de controle, promovem segurança interna. Tem uma doutora chamada Ellen Langer, da Universidade de Harvard. Ela afirma que a mente humana, ela precisa de padrões conscientes para viver com autonomia e não no modo piloto automático. Faz sentido para você? Padrões conscientes para viver com autonomia, para sair do piloto automático. Piloto automático não faz bem, gente. Estar presente na nossa própria rotina é uma forma de liberdade. Porque não adianta você criar uma rotina se você não estiver presente, consciente, se você não estiver dentro da sua rotina. Mas como assim estar presente na minha rotina? Bom, pensa numa coisa simples. E enquanto às vezes a sua mente está em outro lugar, seu corpo está num lugar, sua mente está em outro lugar. Criar uma rotina que nutre é criar uma rotina da qual você não quer escapar. Entende? Você quer ficar, você quer estar ali. É bom estar ali, mesmo que haja coisas cansativas ou que você canse um dia, enfim. Mas é bom, é bom. Quando chega no final do dia, você fala: Uau, eu fiz, cumpri, bati a meta, uma meta com você mesmo, entendeu? O que acontece é que para muitas mulheres a rotina ela virou uma prisão. E aí, porque muitas vezes essa rotina ela vai compreender uma sequência de tarefas que atendem todo mundo, menos você. Pensa se a sua rotina, a quem a sua rotina atende? Ela atende todo mundo, menos você? Ou ela atende você também? Porque tudo bem fazer coisa para os demais, né? Geralmente nós mulheres gostamos, a gente acaba fazendo, não tem problema nenhum. Mas e as coisas para você? Você está fazendo as coisas para você? Existem muitos benefícios numa rotina que nutre, numa rotina que faz bem a você. Construir essa rotina não é um luxo, é autocuidado estruturado. E isso é muito importante, inclusive, para quem convive conosco. Nós precisamos estar bem para darmos o nosso melhor. Senão, de onde a gente vai extrair o bem que a gente quer promover? A gente precisa extrair de algum lugar. E esse lugar é um lugar que a gente cria e pode começar por uma rotina bem estruturada. Existem pesquisas que mostram que pessoas que mantêm hábitos significativos, ou seja, que significa alguma coisa para você, que tem a ver com, olha, eu sei que eu estou me cuidando quando eu faço isso, eu sei que eu estou fazendo uma coisa boa para mim. Então, pessoas que se dedicam a esse tipo de hábitos têm mais saúde, produtividade e sentem também mais sentido na vida. E mais. Para a psicologia positiva, rotina mais propósito é igual a uma felicidade sustentável. Tá? Não é aquela coisa assim, como é que eu vou dizer, contos de fada, nenhum problema acontecendo. Não, não se trata disso. Mas se trata de um bem-estar de maior prazo, aonde quando acontecem coisas ruins, inclusive a gente tem mais presença para poder resolver com bons critérios, para assim que possível retornar para esse estado de bem-estar, tá? Então esse verdadeiro bem-estar ele vem de uma integração entre o que você faz, o que você valoriza e o que você sente. E o trabalho? Sim, o trabalho.
ele pode ser um fator-chave para isso, tá? Existe uma organização internacional chamada Better Up, que fez uma pesquisa em 2020 mostrando que trabalho com significado é o maior preditor de bem-estar duradouro, acima de renda e de estabilidade. Trabalho com significado. Eles disseram o seguinte, que trabalho com significado aumenta em até 64% os níveis de engajamento e 2,5 vezes a sensação de felicidade geral. Faz sentido, não é? Pensa, qual o significado do trabalho que você faz? E aí não precisa pensar em significados assim para a paz mundial. O que que eu quero dizer? O que que significa para você? Às vezes significa o bem-estar da sua família, dos seus filhos. Poxa, isso é um baita significado. Se você não tinha pensado nisso, pensa agora, tá? Se a gente não precisa salvar o mundo para ser feliz. Se você conseguir salvar o seu mundo, você está fazendo a sua parte muito bem feita, porque se cada um fizer isso, olha que maravilha que seria, não é mesmo? Então, qual o significado que o seu trabalho tem para você? Talvez ele não seja aquele trabalho dos sonhos, o trabalho ideal, aquele que você, assim, nossa, eu quero, o meu trabalho dos sonhos é o trabalho X. Ok, você ainda não está lá, mas algum significado o seu trabalho atual precisa ter. Você precisa conferir esse significado. Você precisa atribuir esse significado, porque senão é uma trilha torturante. Com significado é mais fácil, inclusive, viver o que você precisa viver e ter aquele tempo interno para traçar o seu plano do ponto A até o ponto B, que é o ponto do trabalho dos sonhos. Provavelmente, isso não é da noite para o dia, isso vai demandar uma caminhada consciente, intencional, mas tem que ser uma caminhada boa, tem que ser uma viagem boa, não pode ser uma viagem torturante, não é mesmo? Senão, nem energia para fazer essa viagem a gente tem. Então, é muito necessário essa rotina de bem-estar, uma rotina que nutre, para poder extrair essa energia para continuar a caminhada e chegar onde a gente quer chegar. Então, começa sim pelo seu trabalho, o significado que você atribui ao seu trabalho. Existe um psicólogo que o nome dele é impronunciável para mim. O primeiro nome é Mihaly. Ele fez pesquisas e escreveu obras sobre um dos livros mais famosos dele, Flow, tá? Mihaly Csikszentmihalyi, impronunciável. Mas se você colocar Flow e Mihaly, Mihaly, você vai ver o restante do nome e vai concordar comigo, que não dá para pronunciar. Quer dizer, tem gente que consegue, mas enfim, vamos lá. Segundo ele, atividades que nos envolvem profundamente e estão alinhadas com os nossos talentos, com as nossas preferências, geram um estado de realização plena. E uma rotina com sentido, ela pode ativar esse estado. Olha só, atividades que estão alinhadas com os nossos talentos. Geralmente a gente vai trabalhar em coisas que estão alinhadas com nossas habilidades, capacidades, nossos talentos, tá? E se a rotina tem isso, é mais fácil a gente chegar num estado de que ele vai chamar de realização plena, que ele vai chamar, na verdade, de flow, tá? Mas que, enfim, tem uma série de fatores aí para alcançar esse flow. Vou contar um caso para vocês de um momento da minha vida em que eu busquei um pouco dessa sensação, porque eu precisava dessa nutrição, inclusive para seguir adiante nas coisas do dia a dia, que, enfim, as demandas vêm, as demandas surgem, não é? Então, houve uma época da minha vida em que eu separei as segundas-feiras de manhã para pintar. Toda segunda-feira era sagrado e altamente estruturante. Isso durou anos. Os frutos dessa rotina eles estão espalhados pelas paredes da minha casa. As paredes da minha casa são meu museu particular. Até hoje, essa rotina me faz bem. Quando eu digo isso, essa rotina, eu não pinto mais as segundas-feiras pela manhã, tá? Inclusive, estou precisando voltar a estruturar uma rotina dessas. Mas, enfim, o fato é o seguinte: quando eu precisei e eu senti preciso fazer isso, eu fiz. E foi muito bom. E quando eu falo que essa rotina me faz bem até hoje, é porque eu olho para as paredes da minha casa e sinto um prazer imenso, um orgulho imenso daquilo que eu contemplo e falo: nossa, eu que fiz, coisa linda, coisa bela, sabe? Então, realmente, eu acho que eu estou até precisando retomar, mas atualmente eu tenho um outro tipo de rotina. Tá? Então, esse foi um momento em que eu precisei me dedicar a isso, senti essa necessidade, me fez muito bem, foi muito estruturante, muito revigorante e me deu energia para um momento assim muito difícil que eu estava atravessando. Foi fantástico. E aí você me pergunta assim, nossa, como assim vou tirar tempo para pintar? Eu também não tinha, não, eu também precisava trabalhar, precisava pagar minhas contas, mas eu senti no fundo do meu coração que se eu não parasse para fazer uma coisa lá de dentro, uma coisa bonita, bela, conectada com isso que estava me chamando de dentro para fora,
que o resto não ia sair, não. Então eu fiz e funcionou, e foram anos bem disciplinada nessa rotina, tá? Até que houve um momento em que eu me dei satisfeita, né? O hábito, né, a prática não parou, mas não precisou mais ser daquela forma. Outra rotina que eu tenho, veio depois dessa, depois de um tempo, foi o seguinte: eu tenho uma rotina de atividades físicas. Aí eu faço treino de força e cardio em casa. Em casa. Na época da pandemia, eu comprei uma esteira e meu marido disse assim que ela ia virar cabide. Virou não. Eu curti tanto que eu expandi. Primeiro veio a esteira, né? Aí eu ouvi aquelas piadinhas, vai virar cabide. E eu tenho disciplina, gente. Eu curti tanto que não virou cabide. E eu expandi. Aí eu fui pro treino de força, com uma personal online e tal. E eu tenho um cantinho em casa que é a minha pequena academia particular. Eu amo fazer ginástica em casa. Eu não gosto de perder tempo com deslocamento. E pela manhã, quando eu vou treinar, é minha hora sagrada. Você pode estar se perguntando assim: nossa, mas será que ela faz todo dia mesmo? Vou te contar a verdade, tá? Você pode perguntar: será que ela não falha nunca? A verdade é o seguinte: eu tento fazer 5 vezes por semana, tá? E quando eu viajo, eu trabalho, eu tento fazer pelo menos 2, né? Eu tenho kit para viagem. Dependendo da viagem, não dá, porque eu fico muito cansada. Aí sabe o que que eu faço? Eu tento fazer uma caminhada, alguma coisa mais leve. Ou então eu deixo a viagem acabar e quando eu retorno para minha rotina. E é aqui que eu quero a sua atenção. Eu descobri com isso que rotina é um lugar de poder para onde você volta sempre. Rotina não é um script de perfeição que você cumpre no seu dia a dia e todos os dias você dá o checklist ali. Tem dia que a gente não dá o check. E aí você faz o quê? Vai ficar se culpando? Vai dizer assim, ai, não consegui, não dá mesmo, eu não consigo, não, blá, blá. Não. Rotina, se ela é boa para você, se ela faz sentido para você, se você sabe por que que você faz aquilo, você volta para ela, tá? Você volta para ela. Então, uma vez estabelecida, não tem para onde correr, né? Vão acontecer momentos, vão acontecer dias e dias, semanas assim, um assado, mas você volta, até porque você quer voltar. Para mim, no meu caso, me faz muita falta. Eu sinto muita falta. Adoro quando se eu desvio da minha rotina, né, de atividades físicas, quando as coisas se ajeitam e eu posso retomar essa rotina. Ela me faz muito bem. Eu sei por que eu tenho essa rotina e eu gosto dela. Ai, tem dia que eu acordo com preguiça de fazer atividade física. Tem, mas eu faço. Por quê? Porque o resultado dela, né, o que a atividade faz por mim depois, nesse dia, não tem preço, entende? Então, existe quebra de rotina, existem desvios. Quebrar, de verdade, quebrar é parar, desistir, aí acabou. Desvios são esses momentos em que algo externo impede ou atrapalha, mas que você contorna, você adapta, você retorna o mais rápido possível e vida que segue. É igual dieta, tá? Eu descobri com o tempo que dieta é para a vida inteira, gente, porque é uma rotina de alimentação para o seu bem-estar. Você descobre que comia errado, que não comia tão bem, ou que naquele momento da vida, naquela fase da vida, agora você precisa mudar seus hábitos para o seu bem-estar. E vai ser até quando? 6 meses? Ai, consegui fazer um ano de dieta, é tempo pra caramba. Mas depois de um ano você vai fazer o quê? Voltar para trás? Não tem jeito, é para a vida inteira. Uma rotina de bem-estar, ela é para a vida inteira, tá? De vez em quando a gente quebra a rotina. Como eu falei da ginástica, até da alimentação, da dieta. Ok, mas se a rotina existe, você sabe para onde voltar. Aí é só voltar, só voltar. Rotina é um lugar de poder para você voltar sempre. Combinado? É um lugar estruturante, um lugar assim realmente para te reenergizar. Então, concorda? Escreve aqui nos comentários o que que você acha disso, se você já tinha pensado dessa forma. Não é à toa que os pediatras falam que as crianças precisam de rotina, né? Isso, eu acredito que para elas, não com essa consciência, com esse nível de reflexão, mas é isso que acaba acontecendo, é um lugar estruturante. Para nós também. Rotinas boas, rotinas que fazem bem, tá? Então, o jeito certo de lidar com a rotina é enxergá-la dessa maneira, como aquele lugar de poder. Às vezes é uma montanha alta que você olha e fala: nossa, vou ter que subir essa montanha aqui.
Ai, que preguiça de subir essa montanha, mas a hora que você sobe é maravilhoso. A paisagem que você enxerga lá de cima não tem preço. Aí você fala assim: que bom que eu fiz isso, que bom que eu fiz isso. Então, rotina tem muito disso, né? Aquela preguicinha inicial, mas depois que você vence essa inércia, é uma maravilha. Então, o maior inimigo da rotina é essa inércia inicial, que geralmente começa com o pensamento: hoje não, não preciso, ah, eu vou pular essa etapa. Como eu falei, tem dias que a gente desvia, mas que seja por motivos externos. Essa é uma chave legal, que seja por motivos externos, tá? Os internos cabe a nós irmos dominando. Isso é autocontrole, isso é autorregulação. E o jeito errado de lidar com a rotina? Se você ainda não conseguiu estabelecer uma rotina de bem-estar para você, talvez você esteja lidando com ela de uma maneira errada, de uma maneira que não é produtiva, saudável para você. Quando que a rotina é ruim? Então, eu vou te contar quando que a rotina é ruim. A rotina ela é ruim quando você está repetindo tarefas sem significado. Lembra que eu comecei esse vídeo aqui falando de significado? Repetir coisas que não têm sentido, chega uma hora que não vai funcionar bem, não vai. Vai dar ruim. Vai dar algum tipo de estresse, algum tipo de estafa, algum transbordamento, porque não faz sentido. Então, se não faz sentido para você, por que que você está fazendo? Por que que você está mantendo aquilo, tá? Outra forma ruim é se adaptar a uma rotina que foi pensada para outras pessoas. É aquela tal da rotina que atende todo mundo, mas não atende você. Isso também não é sustentável. Chega uma hora que uma rotina desse tipo, ela também vai te esgotar, sabe? É aquela hora que. E o problema é ainda você sair culpando os outros. Porque eu faço tudo para fulano, ciclano, beltrano, você, isso e aquilo, você, né? Eu dou a minha energia, faço e aconteço, e vocês não me retribuem. Ninguém tem que te retribuir. Que livro sagrado está escrito que as pessoas têm que venerar você, ou a mim, ou qualquer uma de nós? Nós temos que fazer esse recanto sagrado para nós falar: espera aí, espera um pouquinho, tá? Hoje, né? Agora, essa hora é minha hora, é meu momento, são meus minutos. A gente vai delimitando esse espaço, tá? E vai defendendo esse espaço. E à medida que a gente sai desse espaço bem, a gente vai entregar isso e as pessoas vão reconhecer que aquele espaço, nossa, não, ela está no momento dela e ela sai dali muito bem. Então, quem te quer bem, vai incentivar que você continue cultivando isso, tá? Então, se a rotina está só cuidando dos outros, pensa se não foi você mesma que acabou deixando isso acontecer, sabe? Será que é os outros que estão exigindo isso de você? Às vezes a gente cai nessa sem nem se dar conta. Então começa a equilibrar melhor essa rotina, tá? Outra coisa é achar que rotina boa é aquela cheia de checklists, cheia de coisas para fazer. Você faz uma lista imensa, né, para todos os dias, aí chega no final do dia, você check, check, check. Particularmente, eu tenho um prazer enorme em dar check, mas eu aprendi com o tempo que a gente tem que deixar espaços vazios. Primeiro, porque o imprevisto acontece. Segundo, porque a gente não calcula tão bem o tempo das coisas. Então, muitas vezes a gente acha que vai dar conta de algo num tempo de 1 hora e aquilo demora 2, 3 horas, tá? É, então, é sempre bom deixar espaços. Espaços fazem parte, tá bom? Rotina cheia de tarefas para fazer, um dia ou outro, né? Essas coisas, esses dias acontecem, mas a gente tem que sair desse vício de coisas para fazer. Existem coisas para fazer que elas são internas. Por exemplo, essas coisas que eu contei, quando eu falei que eu fui pintar, eu vou fazer minha atividade física. É um momento para mim, sabe? Ele não dá lucro para nenhum. Aliás, ele dá muito lucro para muitas empresas, para minha família, dá lucro para caramba. Dá lucro para caramba, porque eu fico cheia de energia e taco minha energia nas coisas que eu gosto de fazer. E eu adoro minha família, adoro meu trabalho. Vocês estão vendo? Dá super lucro. Acabei de pensar isso agora. Eu falar que essas coisas para dentro não dão lucro, dão super lucro, entendeu? E depois dá uma alegria danada da gente ter feito. E aí as pessoas vão olhar quando falarem que você está fazendo nada, aí você fala: não, estou fazendo, estou dando lucro pra caramba. Estou dando lucro pra caramba. É isso aí. Vocês estão entendendo? Se vierem falar em qualquer linguagem assim que isso não é nada, não serve para nada, deixa não. Você está contribuindo e está contribuindo muito. Uma mulher equilibrada, uma mulher com energia,
move o mundo, move o seu mundo, move o mundo da própria família, move o seu mundo do trabalho. Como assim isso não é nada? Isso é muita coisa. Então a gente precisa, tá? Reservar, defender este lugar sagrado e cultivá-lo. Cultivá-lo, ele dá muita energia. Energia é tudo que a gente precisa para viver o nosso dia, gente. Pior coisa que tem, pelo menos que eu acho para mim, é quando às vezes eu tô doente, né? Já tive dengue. Gente, que coisa horrível não poder fazer nada, né? Querer fazer as coisas e não dar conta, isso é muito ruim. Isso é muito ruim. A pior sensação para mim é essa. Então, quando a gente está com energia, ok, é tão bom, né? Estar com energia significa tá bem também, né? Você tá com um emocional bacana. O emocional também tira energia. Então, é um equilíbrio geral, gente. É um equilíbrio geral, sabe? Rotina sem alma, ela adoece a gente, tá? Rotina que é só obrigação, ela esvazia. Tem que ter alma, tem que ter sentido. Porque se eu pegar, vou fazer minha ginástica para eu ficar no peso X. Peso X para quem? Peso X por quê? Você tem que estar no seu peso X que tem sentido para você. Eu, por exemplo, eu tenho um peso X que quando eu extrapolo esse peso, eu começo a sentir no meu organismo assim que não tá legal, sabe? Então eu cuido por esse motivo. É, Me sinto bem fisicamente, etc. Né? Tem a parte estética, mas não é o foco. Sabe? Até porque tem gente que fala que eu fico mais bonita quando eu tô com uns quilinhos a mais. Então, não é o foco mesmo. Sabe? Eu sei o que me faz bem. Então, eu sei quando eu estou extrapolando que eu tenho que voltar. Por quê? Porque minha energia fica diferente, as coisas mudam. Então, tem sentido. O sentido não é por um padrão externo de qualquer coisa, sabe? Então, você tem que descobrir o que tem sentido para você. Se você vai fazer uma rotina física, por que que essa rotina física faz sentido para você? Em que ela contribui para você? Quais são as suas metas dentro dessa rotina? Você vai fazer uma arte, alguma coisa? Sabe? Qual o sentido disso para você? Isso te areja? Isso te deixa bem? Você tem orgulho do que você produz? Isso também te faz um bem danado? É por aí a coisa, sabe? É você com você mesma. Os padrões externos que esperem um pouquinho lá fora e fiquem esperando, tá? Então, o jeito certo da gente lidar com a rotina é você se pensar assim, poxa, como eu vou construir uma rotina que tem sentido para mim, tá? E aí vem uma outra pergunta, que eu sei que a maioria das mulheres se faz essa pergunta, tá bom? Que é, como eu vou construir uma rotina que me faz bem se eu não tenho tempo? Hum, Vamos lá falar desse tal tempo. Primeiro, importante, reconhecer, você tem que reconhecer quais momentos do seu dia são sagrados para você. Sabe, aqueles momentos que de manhã você gostaria de ter um tempo para você pela manhã, no horário do almoço, de noite. Eu gosto da manhã, sabe? Tudo que eu faço de manhã me renova e dá recarrega a bateria para o dia inteiro. Nossa, mas eu não tenho tempo de manhã, acorda mais cedo. Tá? Essa é a real, tá? Então, teve um momento que eu já acordei 5 da manhã, já fiz academia às 5 da manhã, né? Prefiro não, sabe? Prefiro não, sendo realista, mas já fiz. Por quê? Porque sabia que essa prática ela era importante para mim de alguma forma. Então, eu já fiz esses encaixes, é um preço que a gente paga, tá? Então, se você sabe que é importante, você vai criar esse tempo. Mas não dá para ser todo dia assim, tudo bem. Lembra, rotina não é um script de perfeição, não é. Você vai incrementando, incrementando, é uma engrenagem. Você começa por aquela engrenagem de energia, a rotina sagrada aí é uma rotina de energia, ela vai te dar energia, é, ela vai te conectar com você mesmo, e aí ninguém segura, tá? Então, você vai conectar isso, você vai ser realista com o seu tempo, mas observar. Então, eu preciso levantar mais cedo. Eu não vou conseguir fazer 1 hora disso, eu vou fazer meia hora, tá bom? Outra coisa importante é identificar o que que rouba a sua energia e o que te recarrega. Inclusive pessoas. Aquilo que rouba a sua energia, você se afasta. Aquilo que te recarrega, aí você se aproxima. E isso é coisa de estratégia do dia a dia, sabe? Não dá sequência, às vezes, a uma conversa que não vai ter sentido nenhum, vai só tirar energia, te desgastar, te deixar irritada, entrar em temas polêmicos que você não vai resolver, sabe? Pula essa parte, aprende a se desviar disso. É tipo, você tá andando na rua, aí você vê confusão na rua. Passa pela outra rua, dá a volta no quarteirão, entendeu? Não passa no meio da confusão, aquilo que vai te tirar energia, que vai te colocar em risco. Pra quê?
Para que fazer isso, tá? Outra coisa importante é criar blocos de tempo que incluam prazer, descanso, expressão pessoal, na medida do seu tempo real, tá? Criar blocos de tempo pode ser um bloco de tempo de 5 minutos para eu tirar o sapato e pisar na grama. Tem gente que tem grama rápido, fácil, tem gente que não. Mas pisar na grama é uma coisa tão gostosa e é uma coisa rápida de fazer, né? Nem sempre você pode pegar e ir para a praia. Eu não moro na praia, numa cidade praiana, então não dá para pegar e vou dar uma voltinha na praia. Para mim, isso custa um tempo maior, preciso programar bem isso. Mas pisar na grama dá, pisar na grama dá. Dar uma respirada, tomar um chá, parar assim, ouvir uma música, blocos de tempo, sabe? Fazer uma leitura. Eu tenho um Kindle, então eu carrego ele para onde eu vou e aí quando dá tempo, assim, agora eu vou ler 15 minutos, sabe? São coisas que você vai incluindo para você, dentro das coisas que você gosta, entendeu? Tem uma coisa que eu lembrei aqui, olha, não sei se você já jogou War. War, aquele jogo de tabuleiro onde você tem que conquistar territórios. Pois é, o tempo é o seu território. Você precisa conquistar esse território e defendê-lo, porque vão tentar tirar de você. Às vezes sem nenhuma má intenção, ok? Simplesmente vão te pedir coisas, fora o trabalho que talvez já te exija um tempo grande. Você precisa fincar sua bandeira em algumas horas na semana que serão suas. Ouviu o que eu falei? Você precisa fincar sua bandeira em algumas horas na semana que serão suas. Quantas? Você vai definir dentro da sua realidade mesmo, porque não tem como fugir dessa realidade, tá? Você vai decidir para você fazer o que você decidir nessas horas, que seja importante para você, que te dá energia. Para cada uma é uma coisa diferente e às vezes em cada momento da vida são coisas diferentes, como já aconteceu comigo. E aí você vai ter que defender esse território sagrado com unhas e dentes. Você vai observar os movimentos no tabuleiro do tempo. É você que cede? É você que oferece o seu tempo? É você que abre mão? Ou você não sabe dizer não? Ou você acaba se deixando para a última hora e aí não tem mais energia? O que que acontece que te faz perder essa batalha? É hora de começar a virar esse jogo e conquistar e manter o seu tempo. Comece sendo realista, tá? Reserve um tempo possível e faça dele assim aquilo que você deseja para sua vida. Um tempo seu, de qualidade, com aquilo que te faz bem, para que essa semente, essa pequena experiência que você conseguiu começar, para que ela evolua, inclusive para o seu mundo de trabalho. Se acostume a ser dona do seu tempo. Olha que profundo isso. Se acostume a ser dona do seu tempo. Ele é responsabilidade sua. Agora ele está disperso, né? Está comprometido com um monte de coisas. Tudo bem. Lembra do jogo War, né? Que é de conquista de territórios no tabuleiro. Conquiste o seu tempo. O território seu é o tempo. Vai conquistando. Pequenos territórios, pequenas vitórias. Defenda. E vá se acostumando a ser dona do seu tempo. Aquele pequeno tempo. E aquela pequena experiência é a semente que você quer que tome conta da sua vida como um todo, para você ser dona do seu tempo como um todo. Olha que legal. O maior luxo hoje é você ser dona do seu tempo. A maior busca é você poder ter o tempo para você, para aquilo que você ama. Que a gente distribui o nosso tempo para muitas coisas, né? E muitas vezes falta. Ou a gente sempre fala, queria ter mais tempo para. E aí vem aquelas coisas que estão fazendo falta. Puxa essas coisas quanto antes, tá? Rotina que faz bem é aquela que tem a sua cara e que inclui você como prioridade, não como rodapé da lista, entendeu? Você não fica no cantinho que sobra. Você tem que ser a estrela do show da sua rotina. Então, que seja 5 minutos pela manhã, mas você começa com aquilo que te faz bem, com aquilo que é importante para você, tá? Tem um autor chamado James Clear, escreveu Hábitos Atômicos. Ele diz assim: olha que frase boa. Você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus hábitos. Presta atenção, vou repetir. Você não se eleva ao nível dos seus objetivos, você cai ao nível dos seus hábitos.
Você pode ter o sonho mais incrível da face da Terra, mas o que vai te levar até esse sonho, o que vai te ajudar a realizar são os seus hábitos, é o que você faz no dia a dia. Então você tem que se perguntar: cadê meus hábitos? Será que eu estou tendo hábitos que são hábitos que me dão energia para poder me levar nessa caminhada até isso que eu estou sonhando? Então, estruture esses hábitos. Isso é ganhar território, tá? Território do tempo, onde você inclui esses hábitos. Aí você está dando passos na direção do que você sonha, porque você está tendo energia, você está se priorizando para poder colocar essa energia num plano de ação intencional para aquilo que você quer, tá? Comece por aí, comece reformando os seus hábitos, avalie os seus hábitos, reforme os seus hábitos. Eu vou propor aqui até um exercício prático para você. Olha só, pega papel e caneta e responde aí algumas perguntas. Primeira pergunta: quais os 3 momentos do meu dia que mais me drenam, que mais me tiram energia? Essa é a primeira pergunta. A segunda: quais os 3 momentos do meu dia que mais me nutrem, que mais me dão energia? E a terceira pergunta: o que eu gostaria de incluir na minha rotina se ninguém me julgasse? Anotou as perguntas? Vou repetir aqui, olha. Quais os 3 momentos do meu dia que mais me drenam, né? Drena, tirar energia. Depois, a segunda, quais os 3 momentos do meu dia que mais me nutrem, que me dão energia? E a terceira, o que eu gostaria de incluir na minha rotina se ninguém me julgasse? Depois que você terminar esse vídeo, ou você pausa o vídeo e faz sua reflexão, ou assim que terminar, você não sai daí sem fazer essa reflexão, não. E escreve, sabe? Faz ela escrita, faz diferença, faz bem e você vai colecionando consciência. Uma coleção excelente, tá? Feita essa reflexão, você faz o seguinte: você, a partir de agora, já que você refletiu, escolhe um pequeno gesto, uma pequena ação para incorporar a partir de agora no seu dia a dia. Só uma açãozinha pequena que seja, tá? Que seja por você. Isso é importante. Aqueles 5 minutos possíveis, sabe? É o menor tempo possível. Se der para ser mais, joia. Vai fazendo, tá bom? Vai conquistando território. Mas um pequeno gesto, um pequeno território, uma conquista sua, comece a incluir a partir de já. Combinado? Pode ser tantas coisas. Pode ser tomar um café na varanda. Pode ser fazer 10 minutos de silêncio. Pode ser dar um não consciente para alguma coisa que não te cabe mais. Podem ser muitas coisas. Pode ser ouvir uma música, podem ser muitas coisas. Lembra sempre o seguinte, que rotina boa é aquela que não te esmaga, é aquela que te devolve para casa, para você mesma, para sua casa, tá? Eu ensino isso no método Voar, Voar com H, que é um método para ajudar mulheres em transição de carreira. Tudo começa com um pequeno passo, até que a gente voa. Começa agora, tá? Se você gostou, curte, comenta, compartilha e vamos voar juntas. Me segue aqui no canal para a gente ter mais conversas como essa. Tá? E como eu falei, vamos voar juntas.